Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.7. Instruções dos Espíritos. A piedade. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho, realizado aqui em nosso canal para podermos compreender mais um pouco, e cada vez mais, o Evangelho de Jesus. Porque é estudando que compreendemos, e é compreendendo que conseguimos colocar em prática as leis do amor maior, e assim, evoluindo ao celeste seio de Deus. Bons estudos. Miguel, Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, que é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes, e vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. Essa ventura tem, é verdade, uma certa amargura, pois nasce ao lado da adversidade, mas, se ele não apresenta o forte sabor das alegrias mundanas, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, há uma suavidade penetrante, que encanta a alma. A piedade bem sentida é o amor é devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela trará felicidade à terra, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Não sufoqueis jamais, em vossos corações, essa emoção celeste, nem façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria, por um momento, a sua feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderdes ser útil. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. A piedade, entretanto, está longe de causar transtorno e aborrecimento temidos pelo egoísta. Sem dúvida a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, confrangendo-se, um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande, quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga, e cujo olhar, orvalhado muitas vezes de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver mandado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes da qual é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece as boas ações. Comentários. Todo sentimento que leva o ser ao amor e à doação de si, é sentimento elevado. Portanto, a piedade, como coloca o benfeitor, é nobre sentimento, caminho da caridade. Mas não a piedade aparente, quando comumente ouvimos falar, fulano passa por dificuldades e estou com dó. Piedade e dó, são sentimentos diferentes e comumente confundidos. Vejamos o dicionário primeiro. Dó é um sentimento que é exprimido por um misto de pena, pesar e repugnância em relação a algo ou alguém. Enquanto que, a piedade é amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade. Quando vai à igreja, ora com profunda piedade. Compaixão pelo sofrimento alheio. Enquanto a pena não nos leva a lugar nenhum senão o comentário infeliz da situação desgraçada do outro, a compaixão nos coloca no lugar do outro, e quando assim o fazemos, estamos abrindo as portas do auxílio ao próximo, mesmo que seja com uma simples oração, que também é geração de energias amorosas e curativas. Vamos observar uma mensagem que Emmanuel fala sobre a piedade. Com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro. 1 Pedro 4.8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada.
Ouçamos, individualmente, o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso, entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los, no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios. Irradia também a divina luz. Emanuel. Comentários. Emanuel, com estas mensagens, nos orienta da importância de utilizarmos da caridade e da piedade como meios para algo, e não como objetivo final. Se a caridade fosse o objetivo final, seria o simples ato de doar sem se importar, como colocado pelo autor. Se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los, no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. A piedade é um meio para atingirmos a caridade, nos colocando no lugar do próximo, se permitindo compreender as situações da vida, enxergar que onde há dor, é necessário dedicar amor. Enquanto que a caridade é um meio para atingirmos a plenitude, que vem depois da realização da reforma íntima. Porque a simples caridade é ato louvável, mas a caridade que devemos almejar, aquela que foi ensinada pelo Cristo, é a caridade que se oferece com amor e dedicação. Jesus não só mostrou com as palavras, mas também com suas atitudes, que o que fez por nós, foi por amor. A piedade é o meio para chegarmos à caridade, enquanto que a caridade é o meio para alcançarmos a redenção, e começarmos então, a trabalhar como os trabalhadores da última hora, acolhidos pelo Senhor, mesmo que atrasados. Vamos observar uma história narrada pelo irmão X no livro Estante da Vida, acerca da piedade. O malfeitor. Terminada que foi a tarefa de evangelização no templo espírita, a quem prestávamos concurso fraterno, acompanhei Anísio Terra, amigo espiritual de muito tempo, que me dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorrer um moço obsesso, ameaçado de colapso nervoso naquela mesma noite. Por espírito de aprendizado, dispus-me a seguir o companheiro que se postara rente a dois cavalheiros bem postos, distintos irmãos encarnados, que Terra me designou pelos nomes de Noronha e Silva, conhecidos dele e frequentadores da casa. Atento ao hábito de cooperar sem perguntar, acomodei-me, ao lado de Anísio, no ônibus que levava os dois senhores, que passaram a entretecer curioso diálogo. Creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade, falou Noronha, comovido. Sem dúvida, respondeu Silva, reticencioso. Não acha você que os bons espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade? Que quer dizer com isso? Disse o outro em tom de mofa. Nosso plano para esta noite será cumprido. Mas, você compreende. Existem muitos caminhos para o reajuste de alguém, sem violência, sem escândalo. Ora essa. Você está com um malfeitor dentro de casa, como tudo indica, entre os próprios empregados, e desiste de pôr a coisa em pratos limpos? Sim, sim. É preciso pensar. Provoquei a viagem de minha mulher, dei férias aos 4, comunicando a eles que me ausentaria ao encontro dela, a partir de hoje, na convicção de que o autor do furto, do mês passado, venha a surgir agora, já que guardamos silêncio e procuramos sair de novo, mas, depois de ouvir a preleção evangélica. Que é isto, homem de Deus? O Evangelho não aplaude roubalheiras. Mas nos chama à caridade uns com os outros. E a cadeia não é caridade para o delinquente. Ó! Silva, não diga isso. Por amor de Deus. Você não recuará.
sou eu quem não deixa. Não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? Se orarmos, pedindo socorro de nossos guias, não será mais justo que solicitar a intervenção da polícia? Não, não me venha com essa. Você é meu cunhado e os valores de minha irmã que desapareceram são bens de família. Assuma a responsabilidade. Defenderei vocês dois e não retrocedo no que foi resolvido. E, consultando o relógio, Silva acrescentou, são mais de 10 horas. Entraremos no escuro, ficaremos no quarto contíguo à alcova do cofre, e, se o ladrão ou a ladra aparecerem, permitiremos que comece a revistar os guardados e, assim que o biltre ou a megera se engolfarem na busca, trancaremos a porta por fora, e, em seguida, meu caro, é o telefone e a radiopatrulha. Mas, Silva, nada de escapatória. Malfeitores não entendem de conselhos, nem de orações, são gente criada como as bestas do campo, abandonadas aos próprios instintos. E homem ou mulher que crescem ao sabor das próprias tendências são, quase sempre, criminosos natos. Silva, o coração me dói. Não há razão para isso. Tudo faz crer que o ladrão estará entre os seus 4 empregados, precisamos averiguar quem é o culpado e a polícia faz isso muito bem, sem que necessitemos punir alguém com as próprias mãos. Penso que deveríamos ser mais humanos. Não perca tempo, filosofia tem lugar próprio. Nesse ponto da conversa, efetuou-se a descida. Ambos os interlocutores apearam do ônibus e rumaram para a grande residência dos Noronha, enquanto nos pusemos a segui-los de perto. Entraram à socapa, varando o silêncio e a sombra, e colocaram-se de plantão, num aposento espaçoso, vizinho da câmara estreita, em que naturalmente se localizaria o cofre da família. 2 horas de expectativa passaram morosas, pingando laboriosamente os minutos. Algum tempo depois de 0 hora, alguém penetrou a casa. Pé ante pé, atravessou 2 salões e, como quem conhecia todos os cantos do largo domicílio, encaminhou-se para a alcova indicada. Mais alguns instantes de sofreguidão e, ao modo de gatos pulando no objetivo após longo tempo na mira. Silva e Noronha cerraram a porta, no lado externo, enquanto o salteador passou a gritar lancinantemente. Fez-se tumulto. Os 2 amigos correram de um lado para outro. Acender de luzes, chamada ao telefone, pedido de urgência à radiopatrulha. Nada de atenção para com a voz angustiada, suplicando socorro. Noronha, sensível, mostrava-se acabrunhado, ao passo que Silva, em agitação, saiu à porta de entrada, rogando a colaboração de populares, preparando espetaculosamente a recepção das autoridades. Terra, muito sereno, recomendou-me sustentar as forças de Noronha, enquanto se dirigiria para a alcova, de modo a socorrer o prisioneiro, em acerba algazarra. Poucos minutos e a sirene policial anunciou a chegada da missão punitiva. Silva propunha providências e explicava pormenores, transeuntes detidos para a cooperação de emergência, renteando com os guardas, ouviam, curiosos. De armas em punho e com avisos prévios ao malfeitor para que não reagisse, foi aberta a porta e um jovem de seus 22 anos apareceu em lágrimas. Avistando Silva, atirou-se-lhe aos braços, clamando em desespero. Socorro! Socorro, meu pai! Silva abaixou a cabeça, envergonhado. Encontrara ali seu próprio filho. Irmão X. Humberto de Campos. Piedade. Indiscutivelmente, a piedade, exprimindo, compreensão clara do amor, é o óleo intangível que assegura o equilíbrio na máquina do progresso. Para que a harmonia reine soberana e para que a alegria fulgure, renovadora, há de comparecer em todos os campos de atividade, regendo todos os ministérios e profissões. Diplomar-se-á o médico nos galarins da cultura, entretanto, sem piedade para com os enfermos viverá muito longe do privilégio de curar. Erguer-se-á o juiz às culminâncias da toga, todavia, sem piedade no trato com a justiça, não passará de um cabide precioso para os textos legais. Levantar-se-á o sacerdote para os ofícios do templo, no entanto, sem piedade para com o rebanho de almas que o Senhor lhe confia, terminará o serviço sublime espalhando descrença e desilusão. Ingressará o operário nos círculos da oficina, mas, sem piedade para com o trabalho que lhe pede atenção e renúncia, raramente fugirá da condição deplorável do exemplar acabado de ociosidade e indisciplina.
Todos necessitamos de piedade, quanto necessitamos de ar puro. E somente por ela, sustentamo-nos, cada dia, na tarefa de que a vida nos incumbe, com os seus talentos multiplicadores e preciosos. Deixa que a compaixão te inspire os pensamentos, para que os teus atos gerem beleza e luz, onde teu coração estagie. Recorda a infinita bondade do Senhor que, até hoje, nos tolera os erros para que aprendamos a ciência da vida e, quanto seja possível, tolera as faltas do próximo, ajudando e amando, entendendo e servindo, porque somente através da profunda compaixão, uns para com os outros, é que atingiremos o sol da comunhão pura com Deus. Emmanuel. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 7. Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 99. Estante da Vida, Irmão X, capítulo 16. Escrínio de Luz, Emmanuel, capítulo 46.